Kaplan, que tem a enciclopédia do tarô, o primeiro volume fala muito sobre os tarôs italianos, fala um pouquinho sobre o Solabusca, mas fala um pouquinho, não dá toda a referência, né? Temos o Robert Place, que ele é um excelente historiador de tarô, né, que a Priscila estava falando. Né? Para quem não fala inglês, vale a pena entrar no projeto da Priscila, porque o cara é sensacional. Robert Place, ele é sensacional. Então, assim, ele vai na história do tarô, assim, profundamente, é um cara que entende demais. Ele fala também sobre o Solabusca um pouquinho. Então, a gente pega um pouquinho ali do Stuart Kaplan, pega um pouquinho ali do Robert Place. Aí nós temos o Giordano Berti. Giordano Berti, ele fez uma recente publicação do Solabusca, como ele foi feito, né, na Idade Média, umas cartas maiores, um acabamento diferente, a ponta quadrada, todo diferentão que inclusive a Ed trouxe, né, aqui o tarô, quiser mostrar, né, o tarô que o Giordano Berti, gente, ele tá no Facebook, ele fala português, ele é super acessível, uma gracinha. Quem tiver interesse em adquirir, que a Lois Carabel, que lançou esse tarô, eles lançaram uma coisa bastante comercial. O tarô Solabusca da Lois Carabel, ele é igual aos outros. Agora, esse do Giordano Berti, ele fez uma coisa bem assim, representando, né, a parte medieval do negócio. Então, quem quiser procurar Giordano Berti, ele manda para o Brasil, enfim. É um fofinho, gente, é super fofo, vai ser super acessível. Bom, enfim, então, aí tem o Giordano Berti, que também fala sobre ele, e nós temos um livro da Sofia Vicenzo, que também escreveu um livro sobre o tarô Solabusca, que nesse livro ela detalha toda a parte do desenho da figura. Então ela fala, o personagem está segurando uma ânfora, está assim, assim, aí ela fala o que isso pode representar para você interpretar o tarô e tal. Agora, a parte histórica também é pouquinho. Então essa parte histórica a gente tem que realmente catar milho. Né? É um tarô que, para a gente levantar essa parte histórica, é um negócio bastante complicado. A proposta do Edu, né, é falar sobre as cartas de corte. Então, eu não vou estar falando para vocês sobre os 22 heróis. Né? Eu fiz também uma pesquisa sobre eles, isso talvez uma outra oportunidade, mas assim, a gente vai falar sobre as cartas de corte, tá? Do tarô Solabusca, detalhado, né, assim, os heróis, o que significa, por que isso e aquilo. As conclusões que eu cheguei, porque tem muita coisa desse tarô, gente, que eu cheguei a conclusões por pesquisa e por lógica. Porque tem coisas que não estão, e que você fala, gente, mas isso, se você junta com isso, faz esse sentido. Então é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, não como uma verdade absoluta, como uma conclusão que eu cheguei, que para mim fez sentido, e que eventualmente para vocês pode abrir portas, inclusive, para outras possibilidades. Porque o tarô é isso, né, gente? É portas abertas para tudo quanto é possibilidade. Por que a gente estuda tarô? Né? O tarô ele tem uma parte que é a parte histórica, que é a parte mitológica, é a parte de encontro consigo mesmo e a parte divinatória. Como é que a gente chega nessa parte divinatória? Eu falo experiência minha. Tudo que eu estudei me acrescentou. Então, assim, a gente começa a leitura. Quem estuda muito, como eu, que sou estudiosa, adoro ler, né? Estuda muito, você começa a ler o tarô, você vai ali, como eu chamo, no chão da jogada, nas raízes, na carta que você pega do mundo físico. E aí você vai ali. E aquilo, conforme você vai falando, interpretando, chega uma hora que ele vai subindo. Então, eu já fiz leitura para algumas pessoas, com pessoas que leem tarô comigo, olhando como eu leio, que pararam no meio e falaram, Cláudia, mas espera aí, isso que você falou, tá aqui, aqui, aqui. E isso, está onde? Eu falei, já está aqui, ó. Né? Então, que é uma coisa que você vai desenvolvendo, né, essa parte histórica de estudo, vai abrindo as possibilidades e chega uma hora que a mágica acontece. A mágica é a parte divinatória, que é inexplicável, que não sou eu que vou falar para vocês, olha, tem explicação. Não tem. É uma coisa que acontece. Né? E isso acontece com dedicação, estudo, amor, as cartas. Quando a gente precisa estar lá vendendo os tarôs, a gente olha aquele que fez... Aquele que deu aquela coisa assim, aquele tarô vai te responder tudo o que você quiser saber. Por quê? Porque aquele tarô você fez uma conexão ali, que isso são aquelas partes, né, que são inexplicáveis. Então vamos começar, gente.
Aqui todo mundo é tarólogo, todo mundo já sabe, né? Você quer Mas cadeira, só... Cláudia? Desculpa te interromper. Tirei sua cadeira, daí você quer? Não, tem água aí não, atrás. Não, tô bem. Fica à vontade. Se eu sentar também, não, prefiro ficar de pé. Então aqui a gente vai, né, nas cartas de corte, né? Cartas de corte, todo mundo sabe. A gente tem os 4 reis, 4 rainhas, 4 cavaleiros e os 4 pajens ou princesas. Os pajens ou princesas, né, são as figuras femininas jovens, né? A gente tem um estudo também, um livro, que é o livro o Golden Dawn, um livro desse tamanho, que lá eles explicam, né, essa parte física, quando é criança, quando é loirinho, quando que é, né, as raças, eles dividem, e isso tem variações, né, gente? Você pega, por exemplo, o Illuminati, o Eric, ele colocou ali as raças, né, adaptadas também disso daqui que é a parte do Golden Dawn, entendeu? Como eu falo, gente, é possibilidade aberta. Então o tarô, ele não fecha, ele só abre. Então a gente escuta uma pessoa, uma palestra, um fala uma coisa, outro fala outra, tudo isso vai acrescentando e vai abrindo cada vez mais. É um leque infindável de possibilidades. Então o que eu falo? Por exemplo, na hora da parte divinatória, a gente vê uma carta. Aí você, de repente, vem na cabeça uma palestra que você ouviu há 2, 3 anos atrás, um significado que naquele momento veio na tua cabeça. Gente, é aquilo. Veio, a intuição mandou. Por isso que é interessante a gente estudar, por isso que é interessante a gente ler cada vez mais, a gente está, né, se integrando com tudo que tem aí de material, de tudo, porque tudo que a gente estuda, de repente, para uma leitura, você vai lá, aquilo, veio aquela imagem, tá? Ou às vezes você tem um tarô que você está lendo e aquilo te lembra outro tarô. Uma imagem de um outro tarô que naquele momento está vindo na tua cabeça. Então é aquilo. Né? Eu acho assim, essa parte da intuição é a primeira coisa que vem na cabeça. Se a gente parar para pensar, será que isso faz sentido? Já era, você já perdeu. Então assim, a parte da intuição é você falar para a pessoa a primeira coisa que vem na tua cabeça. Porque se está vindo por alguma razão é. E quanto mais a gente estuda, mais isso se abre. Né? Eu acho que é como um músculo, é que nem a pessoa que faz balé, que começa, né, o balé, você vai com o pezinho aqui assim, depois ele vai subindo, os anos, né, vão levando, as piruetas que você vai girando cada vez mais. Essa parte da intuição, do estudo do tarô é a mesma coisa. Quanto mais você estuda, quanto mais você vai, mais aquilo vai abrindo, né? Então vamos seguir. Aqui a gente tem... Aqui, gente, eu fiz só uma colocação para vocês. Olha, isso aqui eu vou disponibilizar, o Edu vai passar para vocês, ninguém precisa anotar nada, tá bom? Isso aqui tá tudo aqui escrito direitinho, que depois o Edu já falei que pode disponibilizar para todo mundo, tem foto, tá tudo explicadinho, tudo bonitinho. Então, assim, gente, tem um tarô que chama Mameluco, que é um tarô árabe. Esse tarô árabe, ele não tinha mulheres. Por quê? Porque os árabes, eles tinham restrição com a mulherada, entendeu? Então eles tinham, né, tinham 3 figuras, né, as tríades, que tem o vice-rei, o rei, né, e o valete. Então, assim, não tinha figura feminina. Né? Tem um outro baralho, que é do Jost Alman, que é um baralho, do Jost Alman. Ai, gente, peraí, agora eu esqueci da Suécia. Baralho sueco, que a rainha, ela é o número 10. Ela é o 10, então tem o 10 valete, e não tem, a dama não existe, ela é o 10. Né? Então tinha essas variações, porque a mulher, ela foi começando a fazer parte da sociedade, não faz tanto tempo assim. Entendeu? Então, a configuração que a gente tinha, né, medieval, tudo, era diferente. Então, os baralhos, eles eram feitos naquelas condições. Então, as figuras de corte, hoje, as pessoas têm que adaptar para o mundo de hoje. Porque hoje a mulher, ela está aí, representa, faz as coisas, então a gente tem que pegar, por exemplo, rainha, rei, cavaleiro, valete. Então, hoje a gente tem que adaptar para o mundo de hoje, como que isso é feito. E dá para você adaptar. Dá para adaptar, a gente vai ver aqui. Então, aqui, no Golden Dawn, né, ele fala a representação. Né, o paus é o fogo, né, são os trabalhadores, ruivos, clarinhos, copas, que é o elemento água, que é o clero, os estudiosos, loiros escuros, a espada, que é o elemento ar, que é o exército, nobreza, o ouros, que é o elemento terra, cavaleiros, negociantes. Tá? Isso aqui é uma representação do Golden Dawn, do livro do Golden Dawn, que fala sobre isso daqui. Agora, quando a gente fala... Primeira coisa que eu estava falando para vocês, que é a abertura. Quando a gente pensa, por exemplo, em trabalhadores, né? Trabalhadores abrem uma gama de possibilidades infinitas. Existem milhões de tipos de trabalhadores. Então, de repente, uma pessoa pega
uma rainha de paus, e você lembra da coisa trabalhadores, essa rainha de paus, ela é o quê? Ela é fogo, ela é intuição, e existe uma referência do Golden Dawn que fala em trabalhadores. Aí a gente fala, bom, fogo, intuição, tá, ela é loira, eventual, pode ser. E aí, de repente, vem essa coisa trabalhadores. Quer dizer, uma pessoa que está no mercado de trabalho, que pode ser uma empresária, que pode ser uma pessoa que não é uma dentista, uma médica. Então, aí a gente vai adaptando, né? De acordo com a leitura, com as outras cartas, enfim, aí a gente vai adaptando e tentando construir uma história, né? Porque o tarólogo nada mais é do que um escritor também. Né? Eu também escrevo, gente, também escrevo peça de teatro, né? Então, assim, o tarólogo, ele é um escritor, porque você tem o desenho e você tem que decodificar aquele desenho, você tem que contar uma história, entendeu? Então, assim, essa história que você está contando da vida da pessoa é o quê? É o fio narrativo, né? É a Sherazade que está em todos nós, que todos os tarólogos, eles são, né? Um tipo de Sherazade, né? Vocês conhecem a história da Sherazade? Sim. Todo mundo conhece, né? Então, o tarólogo, ele é uma espécie de Sherazade, porque quando você senta para ler tarô para alguém, o que você vai fazer? Você vai contar uma história. A história que, né, que está ali. Então, é isso daí. A gente vai ver uma outra coisa aqui, né? Também do Golden Dawn, que eles falam, né, que os reis são os homens, as rainhas, as mulheres maduras, cavaleiros jovens, crianças ou jovens imaturos. Aqui eu paro, gente, para fazer uma outra relação que às vezes acontece comigo, dividindo aqui com vocês. Às vezes, por exemplo, pode sair uma rainha e um pajem. Aí você fala, gente, a rainha e o pajem, mas eu estou tirando para uma pessoa. Você sabe que às vezes pode acontecer de uma pessoa ser duas cartas. Então ela pode ser uma rainha, uma mulher adulta, mas que é infantil. Então pode acontecer. Então, dependendo da jogada, isso pode acontecer. Então, às vezes você pode ter uma característica física, que é uma carta de corte. A característica emocional é outra carta de corte, como ela se comporta é outra. Ou às vezes uma carta só vai dar tudo. Como que a gente vai saber qual que é qual? É aquilo que eu falo, aquilo já é a mágica, já é a intuição. Algo vai nos dizer, essas duas cartas formam essa personalidade. Naquela leitura, naquele momento, uma vozinha, aquela intuição, vai dizer pra gente. Entendeu? Então não sou eu e não é nenhum livro que vai dizer é assim ou é assado, não é. Porque cada leitura é única. Entendeu? Então uma leitura, a rainha de espada vai ser a rainha de espada e alguma leitura pode ser um mix da rainha com o rei ou da rainha com o pajem para dar a parte física, a parte emocional, enfim. E tudo isso, gente, é o que eu falei. É a gente ir ouvindo, acrescentando e aumentando e, né, abrindo as possibilidades. Aí aqui. Isso aqui, ó, gente, que é uma coisa que eu achei super interessante, são duas partes que eu vou colocar para vocês de personalidade das cartas de corte. Isso aqui eu traduzi do livro Tarô 101 da Kim Huygens, que escreveu o livro do Tarô Illuminati. Esse livro ele não tem em português, tá? Mas são 3 ou 4 páginas, eu traduzi para vocês para a palestra, porque eu acho que é um negócio super interessante, que é um estudo de personalidade que ela fez, tá? Para quem lê inglês, o livro chama Tarô 101 da Kim Huygens. Está escrito aqui também depois. Então, esse tipo de indicador Meyer-Briggs, o que é isso aqui? Ela coloca que existem 4 tipos de personalidades, que é o extrovertido, introvertido, sensível, intuitivo, pensar, sentir, julgar, perceber. Porque cada rei, cada rainha, cada pajem, ele vai ter esses 4, enfim, cruzando, alternando, assim. A coisa fica assim, ó. Ela coloca que o pajem de ouro é introvertido, sensível, pensa e percebe. Que o pajem de copas é introvertido, sensível, sente e percebe. Então, esse daqui pensa e esse aqui sente. Os outros são iguais. Entendeu? E aí ela vai fazer relação com todas as 16 cartas de corte. Uma coisa interessante para a gente olhar. Os homens, os reis e os cavaleiros, eles vão ser sempre, segundo essa listinha aqui, eles sempre serão extrovertidos e as mulheres introvertidas. Os jovens, que são os cavaleiros e os pagens, eles percebem. Os reis e as rainhas vão julgar. Né? E aqui a gente vai indo. Você vê que ela vai colocando, ela coloca todos eles, né? O cavaleiro extrovertido, sensível, sentir, perceber, esse extrovertido, intuitivo, pensar, e tudo de acordo com o naipe. Então, por que esse aqui é intuitivo? Porque ele é a espada. Entendeu? Por que esse daqui é sensível? Porque ele é copas.
Então aí ela vai fazer a relação dos naipes com esse estudo. Eu acho que é uma coisa muito interessante para as pessoas terem como referência. Como digo, não é a verdade absoluta, é mais um estudo, é um leque a mais para vocês abrirem, que o Edu depois vai disponibilizar a lista para todo mundo. Tá? Então é uma outra coisa para a gente abrir mais uma possibilidade. Aqui ela vai colocando tudo, ó, rei, ó, extrovertido, intuitivo, julgar, né? Os mais velhos têm a tendência de julgar. Mas de repente você fala, pô, mas aquela pessoa é mais velha e não julga, ela está percebendo, quer dizer, porque tem alguma coisa jovial ali, aí você fala, essa pessoa pode ser a junção de uma rainha com um pajem. Já começa a falar, talvez ela não seja só uma carta, pode ser uma junção de 2 ou de 3, né? E aí a gente vai indo. Então aqui. E tem esse aqui, temperamento Keirsey, que também é outro estudo que ela fez. Tudo isso de psicologia, tá, gente? Aqui ela fala, aqui em Huygens, né? Que todos os ouros são artesãos, todas as copas guardiões, todos os paus idealistas e todas as espadas racionais. Aí aqui a gente pensa, ela fechou, né? Ela definiu, ela fechou. Não, ela abriu. Por quê? Porque o que é o artesão? Artesão é muita coisa. Pode ser um sapateiro, pode ser um escritor, que está lá construindo. Quer dizer, então assim, esse artesão, ele seria só uma palavra que vai abarcar um monte de coisa. Entendeu? Então aqui, também de novo, aqui a gente vai ver, por exemplo, né, o guardião, a luta, aquela pessoa que está lá guardando, mas também está lutando, né? Então assim, tudo vai depender, como eu falei, da leitura, do que vai estar vendo na hora, mas assim, são possibilidades, né, da parte psicológica que ela coloca para a gente abrir como possibilidade. Aí aqui a gente vê, aqui como ela fez essa relação, ela faz uma outra relação que ela vai dar uma profissão para cada uma das 16 figuras de corte. De novo, não está fechando, está abrindo, porque cada uma delas, por exemplo, pajem de copas, compositor, o compositor, ele é um músico, ele pode ser uma pessoa que toca violino, ele pode ser uma pessoa que está compondo num outro nível que não seja a música, quer dizer, aí é aquilo que eu falo, intuição. Quanto mais a gente lê, inclusive, gente, romances, quanto mais a gente lê sobre psicologia, sobre física, sobre história, sobre tudo, mais elementos a gente vai ter para decodificar isso aqui. O escritor, tá? O escritor, o bom escritor, ele vai tratar de vários assuntos que ele conhece. Como é que ele vai conhecer? Ele vai ter que estudar. Né? Então, aqui no tarô, a gente vai estudar. Quanto mais estudar, mais leques de possibilidades a gente vai abrir. Então, eu acho que todo tarólogo tem que ler romances, ler os clássicos da literatura, ler teatro, ler tudo. De repente, a gente vê uma figura aqui e fala, gente, esse cara parece o Hamlet. Veio o Hamlet na cabeça. Aí quando você vai fazer a interpretação, você fala, gente, não é que a vida da pessoa tem um pouco a ver com a vida do Hamlet? Entendeu? Então, são esses insights, essas coisas que só o estudo é que vai nos dar. Que quanto mais a gente tiver, mais a gente vai ter esse retorno, né? Então, aquela lista todinha, né? Que eu estou falando para vocês. Então, tipo, indicador e o temperamento foram traduzidos do tarô 101 da Kim, tá? Que é uma excelente taróloga também, que escreveu o livro do Tarô Illuminati, está assinando agora o Tarô Apocalipse do Eric Bruno, que vai sair agora, né? Então, é uma excelente taróloga também, eu acho que é uma pessoa que também tem uma gama muito interessante. Então, eu achei esse negócio interessante, falei, eu vou traduzir, né, para vocês. Aí a gente chega aqui no Tarô Sol à Busca. Tarô Sol à Busca, a gente já falou que ele é tarô conhecido como Tarô dos Antigos Guerreiros, por quê? Porque as 22 cartas dos arcanos maiores, eles são os guerreiros, né? Então, eles são representados, tarará, o Giordano Berti, o Marcos Katz, Robert Place, todo mundo estudou, tá? E a gente vai garimpando as informações que eu falei. Não existe, infelizmente, não existe um livro que fala, olha, os 22 guerreiros são esses, a vida deles foi assim, tarará. De novo, para que a gente precisa saber tudo isso? Por causa daquilo que eu estava falando, que quanto mais a gente souber, mais a gente vai poder fazer analogias na hora da leitura. Esse é um dos tarôs didáticos que a Thelma falou na palestra dela. Os tarôs para as pessoas aprenderem, era para aprender sobre os heróis. Né? Sobre a história. Porque o tarô, aqui, a gente estava falando, tem várias funções na nossa vida. Ele tem a parte que é a parte que a gente está estudando, que é só o conhecimento pessoal, sobre a vida, sobre tudo. Tem a parte divinatória, tem, enfim,
milhões de coisas. E uma vai fazendo um quebra-cabeça para juntar todas as pecinhas. Né? Então, esses tarôs italianos, eles são interessantes por isso, porque a gente vai ser forçado. Quem quer trabalhar com esses tarôs tem que estudar história. Não adianta. Entendeu? Porque se você não estudar história, como que você vai pegar um tarô desse e vai fazer uma leitura? Aí sai na boca do nosso, você fala o quê para o cliente? Entendeu? Então, assim, tem que estudar história, porque sai ali alguma coisa da vida do cara, vai te bater, ele fez isso, e naquela hora aquele feito da vida do cara vem na tua cabeça, e aquilo que vem na tua cabeça você fala e vai cair como luva para o teu cliente. Entendeu? Então, assim, quem trabalha com tarôs históricos tem que estudar. A gente tem os tarôs temáticos. E o que ajuda? Cada um tem um vínculo com uma cultura. Então, uma pessoa gosta da cultura maia, o outro gosta da cultura grega, o outro gosta não sei do quê, tem eu que gosto de tudo, então eu quero todos, enfim. Então, acontece essas coisas. Mas aí a gente vai estudando essas várias culturas e na hora que a gente vai fazer a leitura, essa cultura que a gente já tem, né, que está já dentro da gente, né, ela vem, né, e eu falo por experiência, vem um fato. Você pega, por exemplo, o tarô mitológico. Você quer fazer um fato da vida do personagem, você fala, nossa, ele fez tal coisa. E aquilo veio, e aquilo na hora da leitura que vai fazer o sentido. Por isso que, volto a dizer, é muito importante estudar, estudar, estudar e estudar. Aí aqui, foi estudado, né, pelo Marcos Katz, que é um tarólogo famosíssimo lá, né, do Tarot Professionals, né? Ele colocou em livro, o Jordano Berti também falou, o Robert Place, todo mundo falou, e que é verdade, que a Pamela Colvin Smith, que fez o Tarot Rider-Waite Smith, ela se baseou no Sola Busca para fazer o tarô. Então, um tarô que hoje é um tarô moderno, que todo mundo usa, que é praticamente a base de tudo que nós temos hoje, ele foi baseado no Sola Busca. Aqui a gente vê que é o 10 de espadas, e aqui é o 10 de paus. A gente vê que é praticamente a mesma carta. Prática, eu não trouxe toda, gente, senão a gente fica até amanhã. Mas eu trouxe só essa daqui, a gente vai falando das cartas de corte. Mas para vocês terem uma ideia que realmente a mulher se baseou. Agora, o nosso 10 de espadas, da Pamela, é aquela carta do cara no chão, com as espadas em cima dele, tá? Que tem vários significados. Pode ser acupuntura, pode ser o cara que se ferrou mesmo. Pode ser... Eu já escutei dizer que é acupuntura. E tem as piadas que o pessoal do Tarot Professionals faz, que é o cara deitado lá com as espadas, ele fala, o balãozinho, pelo menos não está chovendo. Então, assim, várias maneiras de você interpretar o negócio, mas enfim. Então, o 10 de espadas, ele tem um sentido, o 10 de paus, ele tem outro sentido, que é o peso, aquela coisa carregando, só que ela fez a troca. No tarô do Rider-Waite Smith, ela fez essa troca, ela colocou o 10 de espadas correspondente. Se a gente pegar o 3 de espadas, se a gente pegar outras cartas, a gente vai ver que ela baseou muito, não foi pouco, nesse tarô. Então, para quem estuda o tarô Rider-Waite Smith, também acho interessante esse Sola Busca como referência, né? Eu acho que é um tarô que quem trabalha o Rider-Waite Smith, né, tem obrigação de conhecer o tarô Sola Busca e saber um pouquinho dessas relações, né, que foram estudadas e feitas. Aí aqui a gente vai. Seguindo um pouquinho com a parte histórica desse tarô. Como eu falei, não tem muita coisa, tá? Tem o Leopoldo Ciconara, que foi o primeiro historiador que ele conseguiu datar o tarô Sola Busca, que é do século XV. Ele é mais antigo que o Visconde Sforza, um pouquinho, mais ou menos da mesma época, mas um pouquinho mais antigo. E ele é completo. O Visconde Sforza faltam 4 cartas. Esse daqui ele é completo, ele foi encontrado completo. Né? Então, assim, é uma coisa também bastante interessante a gente ter um tarô tão antigo que ele é completo, né? Então, aqui, esse tarô, gente, ele tem assim, tem um livro que chama Italian Renaissance. Tá escrito, gente, não precisa copiar nada, tá? Depois o Edu vai passar. Ele está disponível em inglês, ele conta a história da Beatrice e da Isabella de Este, que é uma família italiana que tem a ver com o tarô Sola Busca. Tem a ver com o tarô Sola Busca a família Sforza, que é do tarô Visconde Sforza, e essas menininhas de Este, né, também. Então, a junção, uma bagunça ali que, para a gente localizar, tem que mergulhar, estudar muita história para a gente poder detalhar como que a coisa foi, como que aconteceu. Então, quem tiver interesse para ler a história da Beatriz e da Isabela, tem, né, está disponível. Da família do Visconde Sforza tem um material um pouco melhor. Existem alguns livros do Jordano Berti sobre o tarô Visconde Sforza que foram escritos. Então, assim, é um material que você ainda tem como você traçar a história.
quando que ele foi pintado, que o Visconde Sforza casou com a Bianca, depois ele mandou embora o Bonifácio Bembo, que estava pintando o tarô, contratou outro cara, aí depois o Galeazzo trouxe o cara de volta, deu para ele o Harias em Milão, etc. Então essa parte a gente ainda, historicamente, consegue. O tarô Solabusca a gente tem pouca coisa. Uma coisa que eu achei interessante, gente, foi essa casa aqui, ó. Que isso aqui pode ser que tenha a ver com o tarô Solabusca. Tá? Essa casa ela fica na Lombardia, chama Vila Solabusca. Tá? Então, assim, se vocês olharem no Google Images, né, Google, vocês vão ver Vila Solabusca, né, que chama Vila Quieta também, que ele é um palácio neoclássico do século XVII. Tararara. Isso aqui, gente, com esse nome, na localização que está, eu não estou afirmando, eu acho que tem alguma coisa a ver com o tarô Solabusca também. Que pode ser da família, né? Da família, que veio vindo, entendeu? Porque assim, como eu te falei, gente, como a gente não tem material suficiente, tem coisas que a gente vai supondo, tem coisas que a gente vai juntando pedacinhos, né? Eu abro, de repente, uma coisa aqui para vocês, aí vocês vão sozinhos depois em casa, vão descobrir mais coisas. E numa próxima confraria podem estar compartilhando com a gente, entendeu? É uma busca, assim, coletiva, né? Uma busca, só uma busca, né? Buscando sozinho, mas compartilhando. Então, isso eu achei interessante, né? Quem depois quiser pesquisar, olhar, chama Vila Solabusca e no Google existe referências, história da mulher que construiu, enfim, que eu estou supondo que vem dessa família, né? Da família do pessoal que fez o tarô Solabusca. Bom, chegamos nas cartas de corte, que é o tema da nossa palestra. Cartas de corte, os valetes. Valetes não tem referência nenhuma. Ele não vem escrito quem é, nada. Ele apenas vem o desenho deles, entendeu? E tá ali e não é nada. Então, como não tem referência nenhuma, o que a gente faz com esses valetes? A gente usa as referências que nós temos. Né? Aquelas referências da Kim Hughes que eu mostrei para vocês, do Golden Dawn, dos outros livros de tarô, porque tudo é uma junção. Não é porque você está lendo tarô mitológico que você não pode pegar o tarô maia e usar uma referência. Eu acho que tudo que agrega, tudo que funciona na hora da leitura, a gente tem que usar. Tudo que vai ajudar a gente a construir o negócio na hora de ler, ele está valendo. Então aqui, como a gente não tem referência nenhuma, o que eu faço com essas cartas? Eu uso as referências que eu já tenho. Do Tarot Rider-Waite-Smith, do Visconde Sforza, as referências da Kim Hughes, né, do Golden Dawn, enfim, a gente usa o que a gente tem. As cartas, elas são muito bonitas, né? Aí aqui a gente chega no Rei de Espadas, ó. Nosso Rei de Espadas, ele é o Alexandre Magno. O Rei de Espadas, a gente começa com ele, que ele é, né, grandioso. Essa daqui é uma imagem que eu peguei para vocês do Museu de Arqueologia de Istambul. Tá? Então, a imagem do Alexandre Magno, e aqui como ele é representado no tarô Solabusca. Por que Rei de Espadas? Espada, lembra que a espada, na referência da Kim, ela fala da conquista, da luta, então é a referência da nobreza, né? A espada, ele é referência da nobreza, é referência do exército. Alexandre Magno, ele foi um rei, né? Vou dizer, um imperador, um grande conquistador, que ele subiu ao trono quando ele tinha 20 anos, porque o pai dele foi assassinado, né? Ele tinha um pai que foi assassinado, ele tinha uma mãe ultra dominadora que criou ele para ser rei, que inclusive ela aparece aqui também, a Olímpia, ela vai aparecer no nosso tarô, né, nas cartas de corte. Então ele assumiu muito cedo, né, essa função de ser rei, e o cara queria conhecer o fim do mundo. Então ele viajou, ele foi embora com a turma dele, ele viajou o mundo inteiro, ele chegou na Índia, ele atravessou, foi, deu volta. Então assim, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né, ele é referência aqui. Então ele é rei da Macedônia, ele nasceu em Pela em 356 a.C., sucedeu o rei Filipe II, que era o pai, né, e ele construiu um dos maiores impérios do mundo antigo, né? Um dos caras mais bem-sucedidos da história. Eu coloco aqui nesse material para vocês uma referência que tem no supercine.com, não sei se vocês conhecem esse site, é um site de filmes que disponibiliza filmes grátis. Eu dou a referência aqui, gente. Depois vocês vão ver. Quem quiser assistir o filme com o Anthony Hopkins e a Angelina Jolie sobre a vida do Alexandre Magno, o Supercine dá de graça. Quem quiser assistir, o filme é lindo. O Anthony Hopkins, ele faz o papel de um dos seguidores do Alexandre Magno, ele que conta a história.
Então ele introduz o começo do filme, é poético, a coisa mais linda é o Anthony Hopkins falando dos feitos do Alexandre Magno depois que ele se foi. Uma coisa que me traz a referência da peça do Shakespeare, o Henrique VIII, que foi escrito depois do falecimento de Elizabeth, e que o Shakespeare ele coloca ali todas as glórias de Elizabeth, tudo que ela iria fazer, mas ela já tinha morrido. Essa peça Henrique VIII foi escrita logo depois que Elizabeth faleceu. E essa peça, a última cena da peça, que foi a última peça que o Shakespeare escreveu, ela está no bercinho. E aí o rei manda chamar um Aedo, que era um cantor, né? E ele vai cantar os feitos que a princesa faria quando crescesse, que foram todos os feitos que Elizabeth fez. Então, esse filme que eu estou falando para vocês do Alexandre é isso. O Anthony Hopkins começa contando todos os feitos do Alexandre Magno. Super poético, super lindo, super vale a pena, né? Indico a todo mundo para assistir. Então, aqui a gente tem, né, o Alexandre Magno. Aqui Alexandre Magno com seu cavalo que chamava Bucéfalo. Olha o nome do cavalo dele. O nome é bem esquisito, mas assim, aqui é uma imagem dele, né, o Bucéfalo, que era o cavalo que foi com ele até o fim do mundo. Porque a turma do Alexandre Magno falava, gente, mas até onde que esse cara quer viajar? O povo quer voltar para casa, eles querem ver a família. O cara queria ir, porque ele queria ver onde era o fim do mundo. Né? Ele chegava nas montanhas, ali via que não tinha saída, aí ele falava, não, aqui, né, deve estar o Prometeu amarrado, né, e o Abutre vem comer o filho dele. Quer dizer, ele queria as referências mitológicas, ele queria buscar, né, essa ligação, né, do humano com o divino, né? Onde que está essa ligação do humano com o divino? Até onde que a gente vai, os deuses eles são reais, quer dizer, então toda essa história. Inclusive tem a lenda do Alexandre Magno, dos heróis, né? Que o herói ele é a ligação do humano com o divino. Então, assim, nós temos os deuses e nós temos os mortais. Aonde que está essa ligação? Quem começou o quê? Por que nós temos referências de deuses? Quem criou o mundo? De onde viemos? Então, toda essa referência, os heróis eles servem para quê? Para fazer essa ponte. Né? Porque sempre o herói ele é filho de um deus com um mortal. Então, o Alexandre Magno tem a lenda dele também, claro, tem que ter, né? Afinal de contas, ele é o bonitão, né? Poderoso. Tem a lenda que ele era filho de Dionísio, tem a referência que ele era filho de Zeus. Ele tinha o pai dele, que era o Filipe, que faleceu, que ele ascendeu ao trono. E existem as más línguas da época dizendo que ele era filho de um faraó, que aparece no nosso tarô. Aparece no nosso tarô, no século XV, tá? Então tem o livro Romance de Alexandre que fala, eu vou falar desse faraó daqui a pouco. Então dizem que ele era filho desse faraó, entendeu? Tem que ele era filho do rei, tararará, e tem que ele era filho de Dionísio, que ele era filho de Zeus. Então assim, aquela coisa que todos os heróis têm. Perseu, filho de Zeus, né? Jesus Cristo era filho de José ou ele era filho do Espírito Santo? Então, todo mundo que está diferenciando no planeta Terra, que faz aquela ponte, ele está lá, no entreato, né? E faz a junção, né? Do céu e da terra. Né? O herói, ele junta o céu e a terra. Alexandre Magno é mais um Hércules, é mais um Aquiles que nós temos, né? Que esse realmente existiu. Né? O Aquiles e o Hércules a gente não sabe, mas o Alexandre Magno, esse é um herói real. Agora, existem as lendas, né? Filho de Zeus, enfim, né? Zeus existiu. Isso aqui é interessante, gente. Esse aqui é o Cavaleiro de Espadas, tá? O nome dele é Amone, tá? Então, Amone é este aqui, tá? Quem é Amone? Aí eu falei, gente, quem é? Porque a gente não tem no livro da Sofia, não tem no livro de Giordano Berti, não tem em lugar nenhum. Quem é o Amone? Aí eu fui pesquisar, né? Fui atrás, falei... Que ligação Amone tem com Alexandre Magno? E eu encontrei que Amone é Amon, nada mais do que Amon-Ra do Egito, porque o Alexandre Magno chegou no Egito. Ele chegou no Egito. Ele esteve lá e conquistou o Egito. Então Amon-Ra, gente, olha isso daqui. Isso aqui, ó, Oráculo de Amon e o Oásis de Shiwa, tá? Oráculo de Amon é este lugar aqui,
aonde o Alexandre Magno foi proclamado filho de Zeus. Ele esteve neste oráculo, tá? Ele foi nesse lugar aqui, e nesse lugar ele foi proclamado filho de Zeus e filho de Amon. Filho de Amon por quê? Porque como ele estava conquistando o Egito, eles tinham que fazer uma jogada ali para que o estrangeiro pudesse assumir e não ser tão estrangeiro assim, por isso também tem a história do faraó. Né? E esse oásis de Shiloá é onde está localizado este oráculo de Amon. Aí a gente sai ali com a carta do Amon numa leitura. Aí a gente fala, de repente me vem uma caverna na cabeça, porque a gente lembra disso aqui. Aí você fala, caverna, né? Oráculo. Aí você fala, será que a pessoa está escondendo alguma coisa? Ou será que alguém está escondendo alguma coisa dela? Aí você já começa a fazer relações. Aí eu já estou falando da parte divinatória, tá? Mas que isso tudo ajuda. Né? Então a gente está aqui falando de história, mas assim, se a gente for levar isso quando for tratar da parte divinatória, tudo vai ajudar. Tá? Então a relação dessa carta Amone, ela está aqui. Tá? É o Amon que Alexandre Magno esteve no Egito, esteve neste oráculo de Amon e aqui foi proclamado filho de Zeus. Que bonitinho, né? Então ele era filho de Zeus, né? Que graça. Ele tinha um jovenzinho, né? Que chamava Hefestion, que ele estava lá na corte, né? Do Alexandre Magno, era o melhor amigo dele. As más línguas dizem que era amante dele. Inclusive, neste filme que eu estou indicando para vocês assistirem, eles fazem uma comparação desse Hefestion com o Aquiles e o Patroclo. Porque o Patroclo, ele era amante do Aquiles. Quando ele faleceu, o Aquiles ficou alguns cantos da Ilíada sem lutar. Ele cruzou os braços e falou, não vou. E foi rolando os cantos da Ilíada e o Aquiles ali olhando, falou, não vou mais, não quero saber. Né? E teve uma história do Alexandre Magno, quando o Hefestion morre, que ele também não quer mais saber de nada. E o filme inteiro faz comparação. Desde que eles eram pequenininhos, eles estudando a história do Aquiles, tarará, e ele fala, o Patroclo, o Aquiles, tarará, o Hefestion e ele, tarará. E tem até um livro que chama Before Eternity, é um romance gay, contando a vida do Alexandre Magno com esse Hefestion. Se rolou ou não, eu não sei, gente. Mas assim, as línguas, né? Exatamente, a gente não sabe. Né? Então, assim, história, são história. Tá aí. Mas aquele filme do Alexandre o Grande também tem as cenas deles, né? Eles tinham os amantes homens e as mulheres. Mas o queridinho era esse aí. Ele casa. Não, mas ele gostava mesmo. Ele casa com a Roxana, a Roxana que é a esposa dele. Mas a paixão dele, segundo as más línguas, era o Hefestion. Nessa época era normal. Nessa época era normal. Hoje também é. Hoje virou de novo. É normal, tá certo. Né? Então aqui, gente. Voltando aqui ao que eu estava falando sobre estou só olhando o horário para ver se eu não vou passar. Que eu estava falando para vocês da relação dos deuses com os humanos. O pessoal está perguntando o nome do filme de novo. Mas eu vou passar aqui. Ele chama Alexander. Tá. Só que assim, Alexander, mas tá aqui, o material está aqui. Entendeu? Está no supercineonline.com e é só colocar Alexander com Angelina Jolie e Anthony Hopkins que aparece. Mas eu estou dando aqui quando você passar para o pessoal, quando você passar para eles, tá aqui o link, só copiar e colar, ele já vai ter. Claro. Copiar e colar. Colou ali já tá. Colou ali já tá. Enfim, que eu estava falando para vocês da ligação, né, dos humanos com os deuses. Né? Gente, essa coisa dos heróis, né, do Alexandre Magno, enfim, de todo mundo, né, que liga, é uma questão muito séria. Por quê? Porque é aquela questão, de onde a gente veio? Quem fez o mundo? Foi Deus que fez o mundo, que fez do barro Adão, arrancou a costela, fez a Eva. Nós fomos colonizados pelos Anunnakis, como tem uma vertente para os Nefelins da Bíblia, que já estavam, enfim. Tudo isso, gente, é um mistério. Tudo isso é uma coisa que a gente não tem a gente tem várias vertentes, né? Várias ideias, várias coisas. Agora, o interessante de tudo isso é todas as religiões, sem exceção, elas convergem para este ponto. Um ponto de união entre os deuses e os mortais.
Então, se formos Nefelim, se foi Deus, se foi esse, se foi aquele, Amon, Zeus, enfim, quem quer que seja, todas as religiões, as sumérias, todo mundo, existe um ponto de convergência. E esse ponto de convergência é o ponto, né, do Alexandre Magno, do Aquiles, de todo mundo, e que atrai, né, os artistas, os pintores. Então eu trouxe aqui umas imagens para vocês, né, falando sobre esse ponto de convergência, que é um negócio que eu particularmente acho muito interessante. Deus e Adão, Michelangelo na Capela Sistina. Tá? Quem pintou isso aqui foi Michelangelo. Aqui a gente tem Eros e Psique, do Antônio Canova, que também está, esse aqui está no Louvre, né? Eros e Psique. Também é o ponto de convergência, né? Porque a gente está falando do ponto de convergência, deuses e humanos, né? Então, Eros e Psique, do Antônio Canova. Aqui a gente tem o Rapto de Europa, do Rembrandt. Né? A Europa, ela era linda, maravilhosa. Zeus enlouqueceu, se apaixonou, virou um touro, sequestrou a menina, né? Que ele foi pai, inclusive, do rei, né? Como chama? Aquele rei, esqueci o nome do rei. Enfim, a Europa, ela era a avó do Minotauro. É o rei Minos, lembrei. Então, assim, ela com Zeus, eles foram os pais do rei Minos, né? Que casou com a Pasífae estava lá, e aí o rei Minos, ele era sobrinho de Poseidon. Poseidon deu um touro branco para ele de presente e falou, eu te dou, mas você sacrifica, porque o Deus era assim, ele te dá e te tira. Aí ele quis enganar, falou, não vou sacrificar o touro. Aí ele falou, ah, não é? Aí ele fez a mulher se apaixonar pelo touro. Aí nasceu o Minotauro, enfim. Mas o começo de toda essa história foi o Rapto da Europa. Então começou toda essa bagunça do Minotauro, filho de Ariadne, tudo isso daí. O primeiro passo é esse aqui. Então, é a ponto de união, né, gente? Deuses e humanos, ponto de união. Então aqui, Rapto de Europa. Aqui a gente tem o Rapto de Ganimedes, também do Rembrandt. O Ganimedes, ele era lindo, maravilhoso, e Zeus se apaixonou por ele, né, sequestrou o menino e ele virou copeiro no Olimpo. Olha que chique. Ele virou copeiro no Olimpo, Ganimedes, né? E aí o Rembrandt pintou, né, o Rapto de Ganimedes. Aqui, quem sabe quem é? Salvador Dalí, Zeus em forma de cisne e Leda. Ponto de união. Tiveram 4 filhos, Castor e Pólux, que são os Dioscuros, né? A Clitemnestra e a Helena. As mulheres não deram certo, porque a Helena provocou a guerra de Troia e a Clitemnestra matou o marido e foi assassinada pelo filho. Né? Para quem quiser detalhes, né, da história da Clitemnestra, o tarô mitológico, que no naipe de espadas, ele conta a trajetória do Orestes, que é o filho da Clitemnestra, que é a filha, ou seja, então essa daqui seria a avó do Orestes, né? Que seria o ponto de união. Mas as mulheres não davam muito certo, a não ser aquelas que ficavam no Olimpo, que nem Atena. Atena estava no Olimpo. Os heróis, os homens que nasciam viravam heróis, e as mulheres, elas causavam confusão. As mulheres causavam. Os homens ficavam heróis, e as mulheres, elas causavam. Uma fazia guerra de Troia, outra Maria. Zeus e Danae, do Gustavo Klimt. Então aqui Danae, que é a mãe do Perseu, e aqui Zeus em forma de chuva de ouro. Também, o que eu falei, gente, a referência, né, dos pintores dessa união, que todas as religiões convergem, né, o ponto. Todas as religiões. Então, é muito interessante a gente ver ao longo da história, né, os pintores, todo mundo, representando, né, esse ponto de união, esse mistério, né, porque isso, gente, é um mistério. Mistério da vida. E aqui é greco, a anunciação da Virgem Maria, que é a Virgem Maria com o anjo Gabriel, né, que seria, enfim, a pomba sagrada, enfim. E aqui seria a anunciação de Jesus, né. Então, o contato dela com o divino que deu, no que deu, Jesus, né. Então, aqui a gente viu todos, né, o contato e os heróis. E o Alexandre Magno, que não podia ficar atrás desse povo todo, foi lá no oráculo do Amone,
E lá ele ouviu que ele era filho de Zeus, então ficou tudo certo, né? Porque afinal de contas, ele não podia ficar atrás desse pessoal, né, gente? Não podia, de maneira nenhuma, ficar atrás dessa turma. Aí aqui, gente, a gente tem a próxima carta, que é a Rainha de Espadas, a Olímpia. A Olímpia, ela é mãe do Alexandre Magno, tá? Então aqui eu peguei uma imagem que é do Eduardo Manet, né? Da Olímpia. A Olímpia, gente, ela era considerada meio bruxa, meio feiticeira, né? Ela influenciou Alexandre de uma maneira cruel, ela era dura, ela, né, mandava matar todo mundo, ela não queria saber de nada, entendeu? Então, inclusive, ela foi assassinada depois, né? A Olímpia, a história dessa turma aqui, gente, é tudo de assassinato, né? Porque os caras tinham poder, então um mandava matar o outro. Então ela tinha uma coisa assim, meio prostituta, meio assim, a rainha, que ela era prostituta, mas que também ela era bruxa, né? Vai saber se ela não lia tarô, né, gente? Vai saber se ela não lia tarô. Mas, enfim, interessante porque aqui a gente está vendo nas figuras de corte, né? Essas figuras de corte, que eu estou desenhando para vocês, ela tem toda uma coisa do Alexandre Magno. Vai sair um pouquinho daqui a pouco, eu vou falar para vocês, mas por enquanto a gente está vendo, né, a linhagem. Então a gente viu Alexandre Magno como rei de espadas e a rainha Olímpia, né, como a rainha. Aí, claro, tem que ter o pai, lógico, o pai dele, o Filipe, peraí, isso aqui ainda não. Filipe, da Macedônia, que é o pai oficial do Alexandre Magno. Então, aqui a gente já viu o pai, a mãe e o filho. Os três representados no Tarô Sol à Busca. Tá? Então, o rei Filipe, ele foi assassinado, né? Teve lá um complô, né? Assassinaram ele, o Alexandre Magno tinha 20 anos quando o pai dele foi assassinado, foi aí que ele assumiu e que aí que ele começou a correr atrás de conquistar tudo e todo mundo. Quero conhecer o fim do mundo, ele dizia. Eu quero ir até onde não existe mais nada. Né? Ele não sabia que a Terra era redonda, que ele ia ficar girando e ia chegar na Lua. Ele queria chegar no fim do mundo, enfim. Mas ele foi longe, o cara foi longe. Ele chegou na Índia, enfim. Foi lutar com os elefantes. Então, assim, né? E aí aqui, esse daqui, gente, é o pai oficial. Ele seria, no caso, fazendo uma comparação, né? Uma comparação bem fajuta, seria o José, o pai de Jesus. Seria o pai oficial. Né? Pai oficial, seria o pai de Jesus. Então ele é o pai oficial. Fora esse pai oficial, tem o faraó, tem, né, o Dionísio e tem Zeus. Então aquela coisa, né, tipo, quem será? Fazer o DNA. Naquela época não tinha DNA. Mas o pai oficial é esse. Esse aqui é o nosso pai oficial. Chegamos no faraó. Tá? Aqui, gente, o cavaleiro de ânforas. A ânfora seria o copas, né? Então, aqui, esse cavaleiro de ânforas é o Natanabo, que ele é o faraó que eu falei para vocês. Por quê? Olha só, Natanabo, ele, olha, gente, nós temos duas referências aqui, tá? Natanabo, ele foi professor de Alexandre junto com Aristóteles, tá? Porque o Filipe chamou até o Aristóteles para dar aula para o Alexandre, ou seja, ele não foi preparado qualquer um, ele foi o que ele foi também porque o cara foi preparado, né? Então, Natanabo, temos uma referência que foi professor de Alexandre junto com Aristóteles, e tem essa referência do Natanabo, que é o Natopkep, também chamado Natanabo, que está no Museu do Louvre, que é o faraó que eu falei para vocês. Então, a história dele é aquela coisa que você falou, de juntar cor. Exatamente. Você vai juntando uma coisa com a outra, porque assim, eu não estou aqui, gente, para falar para vocês. É assim. Eu levantei o que existe, e aí a gente discute, cada um tira suas conclusões, enfim. Né? Eu não estou aqui para pregar a verdade, mesmo porque isso aqui não tem prova, né, gente? Isso aqui não tem prova. Que o Alexandre era filho do pai dele ou que ele era filho desse faraó. Que a rainha, ela era meio, né, safada, todo mundo sabe, mas assim, se realmente rolou com o faraó, isso aí a gente não sabe. Mas aqui, assim, no romance de Alexandre, né, tem essa lenda. Ele fala que ele era filho do faraó. Então a gente vai ver um filme dizendo que era filho do Filipe, um filme dizendo que era filho do faraó, um filme dizendo que era filho de Zeus, enfim. Né? Aí a gente, na leitura, saiu Natanabo, Alexandre Magno. Na leitura a gente vai falar, será que alguém aqui não é filho legítimo de alguém? Quer dizer, enfim, pode abrir também para essa possibilidade numa leitura.
numa leitura divinatória, né? Uma coisa assim que não é tão clara, você fala, será que, né? Pode ser. Enfim, Natanael. Ele era faraó da 30ª dinastia egípcia, o seu nome Natanopter, Aí aqui é o seguinte, gente, a Pérsia, na lenda, né, teria invadido o Egito, e esse Natanael II, ele fugiu para a corte da Macedônia. Quando ele chegou na corte da Macedônia, ele foi recebido como um grande mago egípcio, porque a Olímpia curtia essas coisas, ela era meio feiticeira, né? Então, quando ele fugiu, ele foi recebido como um grande mago, um cara... E aí, como existia uma admiração, eles, né, deviam ficar conversando até tarde, tomando um vinho, né? Aí vai saber, né, se rolou do Alexandre ser filho dele, né? Então, assim, isso aqui eles colocam até, interessante, né, no Google hoje em dia, eles colocam assim, né, ele teria se tornado sem que ninguém soubesse, isso naquela época, né? Porque hoje você bateu no Google já entregou tudo. Né? Então, aqui, uma outra possibilidade para o Alexandre Magno. Então, nós vimos, né, o Alexandre Magno, a gente viu o professor dele, né, aqui, Natanael, que pode ser suposto pai, o pai dele, quer dizer, a família inteira, né? Aí a gente para e pensa assim, gente, por que o tarô Solabusca coloca esse cara aqui nesse tarô? É uma pergunta. Eu não vou responder, quer dizer, será que era ou não? Quer dizer, mas alguma coisa tinha porque está aqui no tarô. Então, né, alguma coisa do século XV, quer dizer, então assim, ou os caras também estavam pensando, né, na época, falavam, será? O mesmo questionamento que a gente está fazendo, pode ser que eles estivessem fazendo na época, né? Mas assim, fato é, ele está no tarô, né, o Natanael, que assim, gente, mas se a gente quiser ser bonzinho também, a gente pode falar, não, mas ele era o professor do Alexandre, né? Só entrou como professor. Porque como tem essas duas referências, gente, mas aí é a interpretação, né, gente? Aí é cada um, né? Mas existem duas possibilidades. Aí é o sistema fofoca. É o fofoca. Exatamente. Então aqui, gente, ó, sobre o Alexandre. Possível filho do faraó, possível filho de Dionísio, possível filho de Zeus. O pai oficial era o Filipe. Ele casa-se com a Roxana, tem um amigo de batalha chamado Hefestion, com quem possivelmente teria relações. E aqui o filme Alexandre, grátis online. Aqui está o link. Quando o Edu disponibilizar para vocês isso aqui, é só pintar isso aqui, copiar e colar. O filme está lá para assistir. Quem quiser. Tá? De grátis. De grátis. Né? Aí aqui, gente, ainda sobre ele, o livro que eu falei de For Eternity é do Stephen Fry, que é o romance que conta a história do Alexandre Magno com esse bonitinho Hefestion. Que, aliás, no filme o cara é lindo. Né? Então, não seria nada difícil se tivesse rolado. Né? O cara que se escolheu para fazer Hefestion dá de 10 no Alexandre Magno. Vamos lá. O cara que eles escolheram eu achei sensacional. Bom, aqui, gente, nós vamos ver 3 referências interessantíssimas. Cavaleiro, rainha de clubes, que são o paus, né? E o cavaleiro de discos, que seria o ouro, tá? Cavaleiro, rainha. Um se chama Apolíneo, a outra se chama Palas e o outro se chama Serafino. Aí aqui a gente para um pouco, né? Apolíneo, Palas e Serafino. Apolíneo é Apolo, aqui não existe dúvida. Tá? O Apolíneo, eles fazem uma referência à cultura grega, mesmo porque, gente, o Império Romano, quando dominou a Grécia dominou o Império Romano intelectualmente, porque Roma não tinha cultura nenhuma, eles eram bárbaros totais. Então, quando eles conquistaram a Grécia, a cultura grega suplantou, quer dizer, eles conquistaram o território, mas a Grécia conquistou culturalmente, né? Então, aqui eles fazem uma referência, né, a Apolo, né? Palas, a gente tem 2 referências. A gente tem a Palas Atena e a Palas filha de Tritão. Filha de Tritão. Tritão, ele era rei dos mares. Então, assim, aqui, de qualquer maneira, a gente para na mitologia grega. Tá? Então, sendo a referência da Palas Atena ou da Palas filha de Tritão, as 2 referências, elas são da mitologia grega. Tá? Como eu falei para vocês, Alexandre esteve na Grécia, ele foi consultar oráculo e tal, e no final das contas, né, para felicidade geral da nação, ele foi proclamado filho de Zeus, que era um deus grego. Né? Então, assim, o cara era romano, mas assim, o fato de ser filho de Zeus, ele fala, né, então a cultura,
né? Ele não foi proclamado, né, filho de Júpiter, ele foi proclamado filho de Zeus, né? Então, é uma diferençazinha aí. Agora, gente, o serafim... O que é esse clubes? É aquela arma de guerra? Então, é o paus. Né? É o naipe de paus, mas o clubes é aquela arma, assim, é tipo uma Aquela coisa que... É de lança. É a lança. Eles não estavam muito com isso daí na época, né? Então é referência à lança, exatamente. Tá? Aí aqui, gente, serafino. Aí a gente vê um serafino aqui, para falar, e agora? Serafim, gente, são o quê? São os anjos. Serafim, gente, se vocês pegarem, por exemplo, a linhagem angelical, você tem os querubins, você tem os serafins, tá? E o serafim, ele é a linhagem mais alta, é aquele que está mais próximo a Deus. Então aqui uma coisa bastante interessante nesse baralho, que eles vão na mitologia grega e você já vê um pé no catolicismo, um pé no cristianismo. E ele vai ter mais que eu já vou mostrar para vocês já já. Tá? Eu cheguei a essa conclusão que esse serafino é isso aqui, por quê? Por causa das outras cartas que a gente já vai conversar. Tá? Então, é um baralho que ele tem um pé na mitologia e um pé no cristianismo. Ele dá uma dançada para lá e para cá. Um baralho que fica na transição. Se a gente pegar, por exemplo, né, na época de Jesus, que eram os deuses romanos que mandavam, depois começou Paulo, João, começaram a ajudar o cristianismo e tal, foi durante muito tempo que as pessoas ficaram com referência dupla das entidades romanas, de vários deuses, e de um Deus único que Jesus pregava. Quer dizer, não foi uma coisa que aconteceu assim, né? Os Zeus não desapareceu num piscar de olhos. Eles coexistiram durante muito tempo. Entendeu? Por quê? Porque o Paulo, os apóstolos, né, de Jesus, foi uma coisa que foi devagar. Quer dizer, depois entrou um outro que vai aparecer aqui também, que foi aumentando esse negócio do cristianismo, mas durante muito tempo isso coexistiu. Então aqui é uma referência interessantíssima dessa coexistência de duas culturas, a grega e a cristã. Né? Então aqui é a coexistência das duas. Então aqui a gente tem outra referência interessante. Né? Vamos lá. Aqui nós temos o rei de clubes e o rei de ânforas. Tá? Um se chama Levi Plauto, eles colocam um R, deve ser rei, real, enfim. E o Lúcio Cecílio, tá? Que é o rei de ânforas de clubes, que seria o de copas e o da lança. Tá? Esse Lúcio Cecílio é muito claro quem é ele. Ele é um político da gente Aurélia República Romana, eleito cônsul em 119 a.C. Tá? Essa é uma referência clara que tem. Então, aqui, o que eles pegaram? O Tarot Salabusca trabalhou um pouco a cultura espiritualizada, deuses e anjo e tararará, a história do Alexandre Magno. Aqui ele bota um político, né? Para fazer uma moral também com o pessoal, né? Eu acho. Enfim, então aqui já entra uma parte da política romana da época. Tá? Quer dizer, não exatamente da época, mas um cara que teve uma importância política. Agora, esse Levi Plauto. Isso aqui, gente, isso aqui foi uma conclusão que eu cheguei. Tá? Como eu falei para vocês, quando a gente estuda um tarô que ele não te dá tudo, né, que você não tem a referência, você não tem a explicação exata, não tem referência histórica ali direitinho, e você fica meio assim, ih, gente, será que é isso, que é aquilo? Eu cheguei à conclusão do seguinte: isso aqui, para mim, é a possível ligação de Tito Márcio Plauto, que foi um dramaturgo romano, e de Lévio Andrônico, que foi um escritor épico romano. Esse Lévio, ele tinha 30 anos quando Plauto nasceu. Por que eu acho que era junção? Porque o Plauto, ele teve uma influência posterior que é impressionante. Ele era dramaturgo, ele influenciou Shakespeare, ele influenciou Molière, ele influenciou muita gente lá na frente. Então aqui, como não tem referência disso aqui, eu acredito que eles juntaram. Porque os dois eram escritores. Esse daqui, ele era 30 anos mais novo, mas assim, eles estavam na mesma época. Então, possivelmente, se o Plauto influenciou Shakespeare, ele muito bem pode ter influenciado esse daqui também. Tá? Então, aqui é a parte que eu estava falando para vocês de algumas conclusões que eu cheguei.
coisas que para mim fazem sentido por causa da pesquisa, né? Então, um cara, um dramaturgo, né, que vai influenciar gerações lá na frente, né, que coexistiu com outro cara que também era escritor, pode ser que tenha tido uma influência e que o tarô Solabusca, quem fez esse tarô, fez uma ligação, né, de dois nomes de dois escritores que têm relação, os dois são escritores. É como se fosse um segundo que aí acabou Exato. apagando. Exato. Só que o Plauto era mais novo, era 30 anos mais novo. Mas eu não diria nem discípulo, mas assim, uma coisa que influenciou. Eu fui pesquisar, não existe referência de que o Lévio ele foi influenciado pelo Plauto. Não existe essa referência histórica. A referência histórica é que o Plauto influenciou Molière, influenciou Shakespeare, influenciou vários dramaturgos pra frente. Mas, como ele tinha influência e o cara era peso pesado, ele pode ter influenciado esse daqui, senão não teria por que tá esse nome. Porque Lévio Plauto, você pode bater no Google, fazer pesquisa em livro, não tem. Nós temos o Tito Márcio Plauto, que é o dramaturgo, e nós temos o Lévio Andrônico, como referência histórica. Mas faz sentido que esses caras aí, porque na verdade o teatro era o grande entretenimento da corte, né? O teatro e a música. Isso. Era isso que eles faziam. Fazer o nada. Arrumava encrenca. Ficava ouvindo música, vendo nada. Entendeu? Então aqui é uma coisa que eu estava preparando a palestra de vocês e falei, bom, gente, né? Tenho esse, depois me deu aquele estalo. Eu falei, gente, mas espera, será que quem fez não juntou? Possibilidade, tá, gente? Então não estou colocando como postulado, mas assim, é uma conclusão que eu cheguei que faz um sentido, tá? Então é isso aí. Então, aqui os dois seria isso aí. Aí aqui, gente, a gente tem, né, a Polisena, que é a rainha de ânforas. Olha que nome bonitinho, gente. Polisena. Não é bonitinho o nome dela? Polisena, essa daqui. Então, a Polisena nós temos também duas referências. Aliás, não, duas referências, não, tem 3 referências da Polisena. Ó. Polisena, filha de Écuba e do rei Príamo. Quem lembra quem era o rei Príamo? Era o pai daquele cara lá que casou com a Helena, que fugiu. Que casou não, que roubou, né? Ele tem 5 caras. Foi lá roubar ele, exato. Aí o pai mentor e tem outro nome. Da Cassandra. Isso. Exatamente. Então, a Polisena, ela como uma das referências do tarô, ela pode estar ligada à Guerra de Troia. Pode estar ligada, porque ela pode ter sido irmã do Paris. Era esse nome que eu estava querendo lembrar. Pode ter sido. Essa é uma das referências. A outra referência, gente, existe uma figura histórica chamada Polisena Sforza Ruffo. Essa Polisena Sforza Ruffo é da família Sforza, do baralho de Sforza. Aí a gente fala, e agora? E agora, José? Né? Quem é a Polisena? Ela é a filha da Écuba ou ela é a Polisena Sforza Ruffo? Agora eu vou falar para vocês. Escolham. Ela vai ser quem vocês quiserem. Elas têm essas referências. E tem mais uma referência dela, que é a Polisena Sforza, que ainda teve o Francesco Sforza, uma filha bastarda chamada Polisena. Então, essa Polisena Sforza Ruffo, gente, ela foi a primeira mulher do Francesco Sforza. Ele casou com essa daqui, a bonitinha morreu, e depois ele casou com a Bianca, né, que foi o Visconde Sforza, né, Bianca Visconti, né? Então a Bianca foi a segunda esposa do cara. Ele já tinha passado com essa daqui antes. Então assim, aqui a gente tem ainda a Polisena, que é a filha bastarda do Francesco Sforza, a Polisena Sforza Ruffo e a Polisena, que é a filha, né, do rei Príamo. Gente, por que eu particularmente acho que a Polisena é a Sforza? Por quê? Quando eu comecei a falar para vocês desse tarô, eu falei que tinha uma referência deste tarô com a família Sforza e com a família Este. Né? Que até falei do livro das 2 irmãzinhas, crudelíssimas, se vocês quiserem ler a história delas, enfim. Mas enfim. Então, assim, como existe uma ligação
do baralho com a família Sforza, eu acho que tem uma lógica ser a Polisena. Também, por outro lado, como eles fazem referência mitológica grega, também pode ser. Eu gosto mais aqui, porque eu acho que, historicamente, ele encaixa. Para mim faz mais sentido, eu acho que fica uma coisa um pouco mais, né? Uma lógica maior aqui. Então, temos aqui a bonitinha com 3 referências, para vocês escolherem. Então aqui, gente, ó, só para colocar aqui, ó, a Polisena, só como referência aqui, gente, a Polisena grega, essa daqui, a filha da Écuda, ela foi prometida para Aquiles com o intuito de acabar a guerra de Troia, mas ela não foi entregue ao herói. Ela passou para a proteção do Enéas e acabou assassinada por Neóptero no túmulo do pai Aquiles. Tá? Então ela ia casar com Aquiles para acabar com a guerra de Troia, acabou indo para a proteção do Enéas, não sei quem lembra dele, que era da Eneida, que o Virgílio escreveu, que é a mesma coisa que a Odisseia. Então, enquanto o Ulisses, né, na Odisseia, ele está voltando para casa, o Virgílio ele coloca a Eneida, que é o Enéas voltando para casa. Né? Então, a gente tem assim 2 histórias de retorno. Né? A Odisseia é o retorno do Ulisses, e a Eneida é o retorno do Enéas. Todo mundo porque a Helena, né, que era a filha de Zeus, isso que eu falo, filha, mulher de Zeus na terra, dá nisso. Dá nisso. Que eu falo, é melhor ficar lá que a paz Atena lá no Olimpo, quietinha, para não causar confusão. Mas enfim, então referências da Polisena são essas daqui. E aqui nós chegamos à última. A última, que é a rainha, né, de discos, que ela é a Helena. Esta Helena, esta daqui a gente não tem dúvida. Ela é Helena casada com Constantino, mãe do grande Constantino. Constantino. Quem? Ele lá que fez toda aquela bagunça no concílio de Trento. Exato. O grande Constantino, gente, ele é o fundador de Constantinopla. Tá? Então a Helena, essa carta da Helena, quando, isso numa leitura, sai essa carta, é alguém que vai criar alguma coisa que é muito importante. Né? Então a carta da Helena, ela tem algo nela que é uma coisa de criação, de gerar algo que vai influenciar pessoas e que vai fazer diferença para um grupo muito grande. Então aqui, Constantino, aqui a gente tem várias referências, né, da Helena. A Helena aqui está, a Helena, né, que é a Santa Helena, considerada super católica. E aqui eu falei da referência que volta. Por que o serafino, que a gente viu ali, que eu falei, a questão dos anjos, a gente tem uma referência ultra católica, que é essa bonitinha, que é a mãe do Constantino. Aqui existe, gente, um livro da Marion Zimmer Bradley, que é a sacerdotisa de Avalon, que conta a história da Helena, só que isso aqui é uma história romanceada. Que ela era druida, que ela passou em Avalon, que lá. Mas assim, romanceada. Também que não tem muito a ver com a parte realmente que é histórica. Mas é um livro interessante. Como referência, para quem quer estudar esse tarô mais profundamente, são fontes, né? Como eu falei para vocês no começo, leques que se abrem, né? Então, mais um leque aqui que se abre. Uma coisa interessante aqui do Constantino, né, que ele construiu Constantinopla. Constantinopla, ela era a Roma do Oriente, né? A Constantinopla tinha uma posição geográfica, militar, serésima, entendeu? Não era só adoração a Deus ou aquela coisa religiosa. Ela tinha uma posição militar que era fatal ali, né, para a área que ela estava localizada. E foi o filho dessa bonitinha aqui que construiu Constantinopla e que deu o último respiro do Império Romano. Porque o Império Romano já tinha acabado quando construíram Constantinopla. Eles mudaram de lugar, assim... Não deu certo a nossa igreja para cá, vamos construir para lá, ver o que a gente consegue. Então eles chegaram em Constantinopla. Então aqui a gente pode fazer referência à arte bizantina,
Para quem quer desdobrar ainda mais essa história, eu ainda sugiro isso daqui, ó. Tarô bizantino. Tá? O tarô bizantino, ele fala sobre a arte bizantina. Tá? Ele é um tarô que esse baralho, o livro, ele é super bem, pena que está em inglês, gente, mas assim, ele é historicamente super bem colocado. Ele fala dos heróis, ele fala detalhadamente quem é quem estava na parte política, que eles vão colocando cada personagem também como esse Sol à Busca. Então eu acho que para quem, né, gosta de fazer associações, trabalhar junto, isso e aquilo, o tarô Visconde Sforza, ele também combina. Como ele combina com alguns outros baralhos, né, gregos, que a gente faz a relação, o baralho dos anjos por causa do serafim. E o baralho Golden? Ele Golden também tem, ele tem totalmente essa linguagem. A linguagem bizantina, né, que é a linguagem católica. Não o Golden. Ah, sim. Cheguei da Golden. Não, é o Golden. O Golden é totalmente essa linguagem. Então, voltando aqui para Helena, que aqui eu estou olhando que eu tenho mais 9 minutos, né, eu vou contar aqui para vocês uma história interessante, né, que foi o final, né, dessa história toda. Depois que Constantino construiu Constantinopla, né, ele tinha lá aquele império maravilhoso e foi passando. Deu certo com ele, a coisa seguiu, até que nós temos o fim do Império Bizantino com a invasão otomana. Tá? Que no baralho bizantino, a invasão otomana é 10 de espadas. Que é interessantíssimo. O 10 de espadas, que é o final do negócio, entendeu? É a invasão otomana de Constantinopla. Alguém sabe como é que Constantinopla acabou? É uma história muito legal. Tínhamos um sultão chamado Mermedes II. Foi este cara que derrubou Constantinopla e que ele exilou Drácula. Ele invadiu a Romênia, ele exilou Drácula, empalador. Ele expulsou o Drácula da Romênia. Então ele era pior do que o Drácula. Esse Mermedes II. Mas um estrategista de guerra sensacional. Por quê? Porque esse final aqui de Constantinopla, nós tínhamos Constantinopla, que ela era sempre invadida. Os pais, os avós, a história, né, a turma que já tinha tentado invadir Constantinopla, tinham ido todos por terra. Porque você não tinha como passar pelo mar. Porque o mar, os gregos, eles estavam fechando o canal do Bósforo. Não tinha passagem por mar. Então, a única possibilidade era atacar por terra. 2 vezes tentaram, não conseguiram. O que o Mermédio falou? Se não deu certo assim, eu vou ter que atacar por mar. Como que ele ia atacar por mar se ele não tinha passagem? Ele carregou os navios por terra, deu a volta no Bósforo, por terra, jogou os navios no mar do outro lado, e quando os bizantinos olharam, estavam sendo invadidos por terra e por mar. Que foi quando ele conquistou Constantinopla. Então, assim, uma estratégia fantástica para aquela época. Né? Uma vez mandaram para ele a cabeça do João Batista pintada, né, o cara decepado, né? Ele mandou devolver o quadro. Ele falou, eu já decepei cabeça de tanta gente, cabeça decepada não fica assim não. Esse quadro é fake. Mandou devolver. Quer dizer, o cara era, né, terrível. Então aí, Constantinopla, o final de Constantinopla é esse, mas assim, o começo é aqui. É com ela, que foi mãe do Constantino que construiu, que aqui, gente, nessa época, Constantinopla estava no alto. Né? O Império Romano já estava lá caindo, mas Constantinopla que estava, e aqui que seria o ventre de Constantinopla, que a gente vê quem que nasce daqui. Nasce mais do que o Constantino, aqui nasce Constantinopla. Porque é ele que fundou. Então aqui a gente pega a Helena como o ventre que vai gerar uma cidade. Interpretação bonitinha, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que o meu horário, né, tem mais 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só elogio. Ela está toda escrita, detalhada, tudo marcadinho, o Edu passa para todo mundo, tá? Disponível para todo mundo.